bastante interessante, né? Essa incapacidade mostra um pouco que a nossa obsessão com o presente ela cega, né? Ela cega. Você tem que olhar para trás para ver o que está vindo, né? Esse problema de colocar os pés no chão significa ver o que está atrás de você e entender que tem alguma coisa que está atrás e vem vindo porque tem alguma coisa que está atrás, né? Então é nesse sentido. Então e aí, bom, olha só, excelente anarquista preferida. Sim, também é uma anarquista que eu gosto muito, mas agora tem uma outra anarquista na cena que é muito interessante, que é a própria Catherine Malabou, que saiu nos últimos anos do armário como anarquista, um anarquismo muito, muito interessante. Sim, bom, tá aí, né? É isso, né? E aí eu acho que a Silvia trabalha bastante com o cinema do Sanrinês e tal, mas essa ideia né, de olhar para trás talvez a maneira de pensar, talvez de maneira indexicalista nessa história, né? Olhar para na situação que você está, que tem um trás, né? Tem alguma coisa atrás, né? Então, acho que é o Pedro agora, o Ludwig acabou de entrar, né? Quer fazer uma breve apresentação, Ludwig? Falar um pouco, antes que o Pedro fale, falar um pouco. Ele também estava nesse movimento do interstício interacadêmico, né? Já que você comentou, a minha última colocação vai meio que passar por aí em relação à questão do espectral e do indexical, para entender um pouco mais essa relação. Você quer falar um pouco, Ludwig, antes do Pedro se apresentar, antes do Pedro falar? Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Boa noite, meu nome é Ludwig, sou do povo Mapuche. Fui convidado para vir um pouco mais cedo, mas em vista dos últimos acontecimentos políticos que estão acontecendo em função do marco temporal, tem sido bastante corrido, né? E aqui ontem a gente fizemos uns eventos transversais, trazendo as culturas ancestrais para dentro, inclusive, das instituições políticas aqui da região do ABC paulista, né? Território Caguaçu, e expressamente no território de Tijucuçu, que hoje conhecemos como São Caetano do Sul. E eu estive mais ou menos vendo um pouco sobre o indexicalismo, não sei se eu pronunciei bem, e sobre o companheiro aqui, Ilan Bensussan, né? Na verdade, primeira vez que eu ouço falar de você, né? Me parece que estava aqui o companheiro Marcelo Ariel, que é escritor lá de Cubatão, se não me engano, era ele que estava aqui. E somos amigos há muitos anos, nos conhecemos há muitos anos, né? Um grande escritor. Conheço ele há mais de 10 anos aqui em São Paulo, uma excelente pessoa, um excelente escritor, uma pessoa na vanguarda da literatura, né? Da literatura marginal, digamos assim. Pelo que eu vi aqui na questão do indexicalismo, ou da indexicalidade, me fez pensar, eu que sou ativista e militante indígena aqui em São Paulo, e que atuamos também nas escolas, principalmente nas escolas, levando para as crianças um pouco da nossa cultura, da nossa ancestralidade, espiritualidade e dos nossos simbolismos através dos grafismos, né? Então, cada povo tem seus grafismos, né? Mas cada grafismo remete um pouco àquilo que nós reconhecemos como da natureza que está dentro de nós, nós estamos nela, nós somos um corpus único e exclusivo, né? Na qual cada célula, cada molécula está também dentro de uma árvore, dentro de uma planta, dos sons,
dos não-humanos, né, e das águas, né. Cada grafia representa, aponta a um determinado elemento da natureza, na qual cada povo, cada nação se identifica, né? E, se bem nós temos, no sentido cosmológico, similaridades em torno dessas representações e manifestações e expressividades também, e aqui trazendo a expressividade dentro do âmbito artístico, né, que eu acredito que o companheiro Ilan, pelo que eu vi aqui, me desculpe, né, porque às vezes a gente não sabe tudo, né, então me declaro um pouco ignorante em relação ao a profissão de artista, de instalador, né, que faz instalações, né? Sou um pouco ignorante mesmo, não conheço muito, teria que me debruçar um pouco mais, inclusive. E eu agradeceria, inclusive, que se o companheiro quiser fazer parte do nosso grupo, trazendo essas demonstrações de interesse também, de ter esse conhecimento que ele tem para dentro também do nosso conhecimento ancestral, e que faz jus à causa atual, onde nós chamamos também os não indígenas a se unirem em todas as esferas, né, artísticas, culturais, políticas, legislativas, todos os movimentos das nossas sociedades modernas, ocidentais, né, seria muito bom, né? Mas, pelo que eu compreendi, é justamente isso, né? E desde os grafismos, não todos os povos usam grafismos, né? E nossa nação mapuche utiliza outros elementos que vêm designar ou sinalizam, né, essas representações e manifestações, né? Aqui no território Caguaçu, os povos Guaianá Muramome utilizam os grafismos justamente para identificar os animais, os bichos, né, que dão uma força espiritual na caminhada dos povos, né? Os guaranis se utilizam de outros elementos, cada povo tem seus elementos, né? Cada povo traz, a partir da visão que cada povo tem, cada nação, cada etnia tem da natureza, do seu entorno, vai trazendo ou levando, né, uma representação a fim de cura espiritual, de ponderação, né, nos modos de pensar, de ser, de coabitar, de coexistir, e ao mesmo tempo retrata uma dimensão cosmológica que às vezes é difícil defini-la de um ponto de vista só, justamente por essa pluriversidade de opções, né? Se for esse o conceito de opções, de visões de mundo, né? Diferenciadas, né? E dentro do âmbito artístico, inclusive eu estava ouvindo um pouco o que o companheiro falou sobre os povos do Planalto Andino, né, Tawantinsuyo. Existem vários modelos de representação também, né, diferenciados, tanto dos povos Quiché, dos povos Quechua, dos povos Aimara, né, e dentro de cada povo existem também diferentes etnias, né, que dependendo da região onde eles se encontrem, eles trazem também esses elementos, né? Com isso, eu não quero dizer que que um povo tenha, digamos assim, uma visão absoluta que contrarreste, ou seja, contrapartida contra a visão de outros povos. Nós não temos competência entre nós, né? Porque nós compreendemos essas multidimensões que cada povo, que cada nação, que cada etnia tem, né? E as nossas representações do Planalto Andino justamente representam essa realidade na qual cada povo se encontra dentro dessa margem geográfica, né? Então, quando nós falamos das cerâmicas, por exemplo, das urnas funerárias, né,
que tem esses desenhos, tem esses grafismos que outros povos utilizam no seu rosto ou no seu corpo, né? Utilizando-se do genipapo e do urucum, né? E muitos desses povos utilizam essas grafias fazendo uso da argila e essas cerâmicas, as urnas funerárias, onde impossível se enterravam os ancestrais, representavam exatamente os elementos que acompanharão na outra dimensão de uma outra vida, pode dizer assim, acompanharão essa ancestralidade, né? E é nesse retorno que o companheiro colocou me fez lembrar nosso grande ancestral Tupac Katari, que quando ele foi sentenciado à morte durante a conquista espanhola no Alto Peru, ele diz que ele voltaria e seríamos milhões, né? Então, digamos, vamos lá, num eterno retorno a essa ancestralidade, esses ancestrais são os que nos inspiram, inclusive, a continuar a luta dentro da materialidade da vida existente, de continuar essa luta em busca de uma justiça, né? De uma justiça territorial, de uma justiça ambiental, de uma justiça histórica, de uma justiça com todos os desdobramentos, né? E em cada uma delas também tem esses signos, esses sinais, essas semioses, se for o conceito certo, né? Então, aqui eu estou apenas um pouco aqui, digamos assim, devaneando em função daquilo que eu consegui ler hoje sobre o trabalho que faz o companheiro Yuvi aqui, inclusive tem uns trabalhos muito interessantes, consegui entrar através do Google, né? Vendo que tem aí uma espécie de um portfólio com todas as instalações, e que parece que em cada uma delas traz uma inspiração ancestral também. Pelo que eu consigo até, olhando para ele, pelo sobrenome, também é um parente, né? Um povo originário, né? Lembremos que o mundo inteiro tem povos originários, né? Indígenas aqui das Américas é um dos tantos pilares das grandes civilizações que existiram muito antes, né, da civilização moderna ocidental tal qual nós conhecemos hoje, né? Existiram muitas civilizações, na verdade são 6 as grandes civilizações do mundo, né? E todas essas civilizações tinham suas visões de mundo cosmológicas e que remetia exatamente àquilo que eu falei antes, em torno do lugar que eles ocupavam nesse mundo, né? Com todos os elementos da natureza, inclusive os elementos metafísicos que a natureza tem, né? Com os animais, com as plantas, né? Com as águas, né? Cada um desses elementos representa as diferentes cosmologias, né? E eu acho muito interessante, se for isso realmente o que se está debatendo, o que se está dialogando, né, nesse momento, fazer uma incursão em tudo isso para a gente ter conhecimento muito além de uma simples questão, digamos, políticas em relação aos povos ancestrais, né? Os povos ancestrais do mundo inteiro que hoje estão levantando sua voz e estão trazendo esses conhecimentos. Nós estamos trazendo um trabalho de formiga, um trabalho lento, né? Vejamos o que, só para terminar, né? Vejamos que aqui a colonização aqui nas Américas foi uma das mais cruéis do mundo, porque de alguma forma eles acabaram com o rolo compressor, acabou acontecendo um desaparecimento, né, dos grandes conhecimentos milenares que já tinham esses povos aqui, à exceção, né, dos povos maia, né, que ainda conseguiu serem salvos, né, muitos textos, inclusive escritos em suas línguas tradicionais, mas no sentido geral, a diferença de Oriente, que eles conseguiram salvar muito dos seus conhecimentos milenares, aqui muita coisa foi apagada e até mesmo banida, né? Então, agora nós estamos fazendo esse retorno, que nós chamamos o retorno
a Abya Yala Pindorama, né? Não é retornar a antes de 1500 ou antes de 1492, porque isso é impossível, né? Mas retornar com os conhecimentos que ainda permaneceram e que, através das histórias orais, etnoarqueológicos, a gente, com todos esses materiais, a gente está juntando esse quebra-cabeça para poder trazer para as pessoas, hoje, nesse século, um modo de poder sairmos dos dilemas impares atuais que nos afetam a todos e a todas e a todos por igual, né? Boa noite e obrigado por esse espaço aqui, sim. Bom, boa noite, Mari Mari. Eu queria dizer também Maritiweu, que eu acho que é uma palavra muito, muito poderosa, Maritiweu, em Mapudungun. E primeiro, sim, justamente essa diversidade, e o leitor estava falando um pouco de situacionismo em algum momento, né? E eu me lembro que na live que eu fiz no Transe na semana passada, eu meio que teve uma hora que eu cometi o ato falho de chamar o indexcarismo de situacionismo. Eu acho esse ato falho interessante, porque, de fato, quando você pega, por exemplo, os diferentes grupos aimarás, ou os diferentes grupos, Karaô, ou as diferenças dentro das aldeias, você vê que essa obsessão com o né, que é a universalidade, que é justamente aquilo que o indexicalismo, em certo sentido, quer exorcizar, ela está presente, né? Ou seja, basicamente, em certo sentido, para falar próximo do cânone do Comitê Zero, de fato, existe uma luta com um. Você sabe que o Clastre, ele reporta uma conversa que ele teve com os Guaranis, em que eles disseram assim, no mundo há uma unidade, porém, não é bom que seja assim. Isso é uma pegada que não é exatamente uma pegada indexicalista, mas é uma pegada muito interessante, ou seja, em certo sentido, uma guerra contra a unidade. E nessa guerra, talvez o indexicalismo seja parte disso, né? De toda essa afirmação dessa pluralidade, que é uma pluralidade situada, e um pouco essa imagem espectral, na verdade, eu fico só me policiando para não falar muito de espectralidade, mas essa imagem que ele trouxe de Tupac Atari, né? Esquartejado, morto de uma maneira extremamente violenta, não só ele, como muita gente com ele, inclusive Bartolina Cissa, que também se multiplicou em milhares de Bartolina Cissas pelo continente afora. Mas essa é uma imagem espectral extremamente poderosa, né? Mas eu estou querendo me policiar para não falar muito de espectralidade, portanto, não falar muito de ancestralidade, mas justamente tem um elemento interessante quando ele disse que não se trata de voltar a uma possível Abya Yala ou um possível ou mesmo um possível Tawantinsuyo ou um possível Colantinsuyo de antes do mau encontro, né, da violência total, porque um elemento que aparece de uma forma interessante na coda do livro, no rabinho do livro, é uma discussão. O rabinho do livro, a coda, se chama A Circunscrição de Potosí. E ela um pouco invoca que o livro foi escrito, ele foi construído, isso tem a ver com performatividade de novo, o comitê, ele foi escrito, em grande parte, em Potosí. E em Potosí, numa mesa, olhando diretamente para o Subarcocô, ou seja, o Cerro Rico, que é o retrato do despojamento desse continente, né? Onde
uma quantidade enorme de prata só daquele cerro foi arrancada e fez a possibilidade da fortuna europeia, né, chegando na Espanha, e essa prata, enfim, essa prata também tem uma história em si mesma interessante, depois que ela chegou no porto de Sanlúcar ou na própria Sevilha. Sim, Potosí, sul da Bolívia, né? Uma terra, um território quechua, e justamente o que eu ia dizer é que, sim, e essa corda, esse rabinho, ele se chama a circunscrição de Potosí. E ali tem a discussão justamente com esse conceito muito interessante da anarquista favorita do leitor subversivo, que é a Silvia Rivera Cusicanqui, que é essa noção de tcherre, que é um termo aimara que ela usa. E o tcherre significa o manchado, numa primeira tradução, né? Seria o manchado. E aí é muito interessante, porque manchado significa o seguinte, vamos dar um exemplo bem rápido, né? E aí você vê o elemento indexical que aparece aí, né? Você tem um diálogo, digamos, entre uma medicina tradicional, uma medicina ocidental, colonialista, e nesse diálogo a ideia, digamos, cosmopolítica, não é a ideia que um se subjaza a outro, que um submeta ao outro, um discurso submeta ao outro, mas a ideia de que os dois vão conviver na sua situação, na sua, para usar o termo, então, numa circunscrição, a partir de uma circunscrição, a partir de uma condição. Então, é aí que os dois convivem e essa negociação não termina nunca, percebe? Ela não termina, ela não se resolve numa universalidade. Então, o Tcherre tem esse elemento, que é um elemento que me interessa muito no livro, justamente por ter esse caráter de que, em certo sentido, você está lidando com coisas que não se resolvem em universalidade. Essa é a ideia. Isso é indexal, isso é deítico, né? Ou seja, está ali naquela situação, naquela circunstância. E é muito interessante, porque essa discussão toda sobre o marco temporal me faz lembrar que, recentemente, sim, abigarrado é um jeito que a própria Silvia Rivera entende o Tcherre, mas a discussão do marco temporal, né, que tem feito a gente sofrer bastante, né, mas parece que as notícias hoje foram boas, né, vindas do Supremo, pelo que eu entendo, né, com o voto favorável do Zanin. Eu acho que, basicamente, o que essa discussão do marco temporal me fez ver numa discussão que tem a ver com o pessoal do trânsito, tem a ver com o Tom Zé, o Zé Tom, é justamente que existe um elemento legal no indexicalismo, legal no sentido de teoria legal, porque, basicamente, é fácil as pessoas entenderem o marco temporal, a luta pela terra, digamos assim, a luta pela terra, como alguma coisa que está associada a uma substância, a uma terra substancial, né? E justamente o que o indexicalismo permite, e aí justamente a questão toda, um dos debates importantes na filosofia do direito, que o Tom invoca sempre, desde a tese de doutorado dele, é essa discussão entre, de um lado, Carl Schmitt e, de outro lado, Kelsen. Kelsen sendo o universalista e Schmitt sendo justamente, Schmitt, que é o jurista do nazismo, né, sendo justamente essa pessoa que invoca a terra como alguma coisa que funda o direito, né? Então é muito, enfim, para as pessoas que acompanham as discussões dos últimos 10 anos, 5 anos talvez,
fica claro que muitas vezes as pessoas com má vontade ou simplesmente ironicamente associam a luta pela terra indígena a essa espécie de terra sagrada, quase fascista, né? Eu acho que o elemento indexicalista ele é muito interessante aqui, porque justamente ele diz assim, olha, a terra, não é que a terra é uma substância ela mesma, a terra ela tem a ver com as relações de proximidade que são desenvolvidas numa certa situação, e essa situação não tem marco temporal para ela, né? Então se trata de reconhecer uma certa situação comunal, se você quiser, que envolve uma terra, um território. E eu acho que eu não li os votos, também não sei se algum dia eu vou ler os votos, mas eu acho que isso informa assim um certo direito, né? Um certo direito que tem a ver com a própria existência de uma certa comunidade que envolve a terra, né? Não uma terra substantiva, mas a terra que está ali fazendo parte da vida dessas pessoas. E não importa há quanto tempo. Aí o leitor subversivo fala relacional. O indexicalismo tem uma birra com, né? Eu tenho uma birra com essa coisa relacional, né? Eu acho que tem muitos usos da palavra relacional que são muito interessantes. Agora, eu acho que o relacional ele não é situado, né? Você pode pensar no relacional como se você estivesse vendo de uma terceira pessoa. O relacional pode ser universal. É por isso que eu não acho que é suficiente falar de relacional. Quando eu falo de substantivo, eu quero falar de substância, mas eu também quero falar de relação. A relação também é substantivo. Então, relacional, se você pode ver a relação entre duas coisas ou mais, desde um drone, bom, então isso não está situado, isso não tem essa exterioridade, né? Você fecha, né? Na relação você fecha, enfim, pressupõe um fechamento e, portanto, alguma coisa que pode ser vista desde fora, né? Mas sim, só para fazer alguns comentários. Agora, não sei até que horas a gente vai, porque são 10h30, porque, né, não sei se a gente... Então, vou passar para o Pedro, aí eu tenho um breve comentário, o Ludwig quer comentar também, então vai lá, Pedro. E aí a gente pode ir se caminhando para o encerramento. Né? Faz o combo das 3 falas assim e ele responde no final. Pode ser também. Oi, emenda as 3. O leitor disse, você fala, aí depois eu falo, o Ludwig fala, ele faz uma resposta só e para a gente encerrar, que eu acho que ele deve estar cansado. Queria propor uma bifurcação performática nesse momento, nessa viragem.